Qualquer nome que tente ascender, ele vai lá e tira da jogada. A Bolsa vai dançar conforme os resultados eleitorais. Qual que é a imagem para 2026? O Lula segue muito forte ainda? Porque ele tá mais velho, tá com a saúde debilitada, tá com uma reprovação alta e não formou nenhum sucessor. Você acha que, por exemplo, vem um Tarcísio? Quem que pode vir como opções da direita? Em 2026 tá aí. Uhum. A gente pode ter uma direita assumindo, que eu acho muito provável. E como é que fica na sua visão? Claro, a gente não tem uma bola de cristal aqui, mas como é que fica a Bolsa de Valores? Qual é a tendência da economia pro ano que vem? A Bolsa vai dançar conforme os resultados eleitorais, né? Assim, não precisa ser gênio para ver que a Bolsa brasileira estava indo bem conforme as pesquisas de popularidade do governo foram se deteriorando. Foi isso, assim, né, que movimentou a Bolsa, porque os investidores, eles gostam de uma certa estabilidade macroeconômica, então inflação baixa, superávit, câmbio flutuante, enfim, o tripé macroeconômico, né? E o câmbio flutuante, será que ele é flutuante quando você faz a maior queima de reservas da história? Não sei. A inflação está sob controle? Não está, né? Está acima dos índices sugeridos. Parte fiscal também. Léo Siqueira chegou aqui no pedaço. Vamos lá, Léo, pode sentar aqui com a gente. E o Tiagão tá falando aqui do Bolsa 2026, cenário 2026, Tiagão. E é basicamente isso, assim, eu acredito que boa parte dos investidores do Brasil gostariam, se não de uma mudança, pelo menos de uma mudança das políticas econômicas adotadas. Esse modelo de, enfim, gastar mais do que se arrecada, eu estou tentando resumir aqui, dá para falar, daí o Léo pode falar por que se gastou e aonde que vaza esse dinheiro, é um modelo que deveria ser superado e que o mercado que olha um pouquinho mais para frente, e muitos investidores como eu, eles cresceram vendo essa política sendo adotada e nós vimos os resultados insatisfatórios que esse tipo de abordagem econômica trouxe. Então, na hora que a gente cresceu vendo isso e a gente vê sendo testado novamente, a gente bota nos nossos modelos aquilo que a gente aprendeu lá atrás, né? E quando a gente bota nos nossos modelos, a gente vê mais inflação, menos crescimento. Então, no mínimo, gostaríamos de uma mudança dessa prática econômica. E qualquer cenário que se desenhar mais provável de uma mudança de políticas econômicas tende a valorizar a Bolsa. Ou seja, as pesquisas eleitorais, a gente até a participação do Léo Siqueira agora é importante para falar sobre isso, o mercado demonstra que quer uma mudança do governo atual, né? Porque saiu pesquisas aumentando a desaprovação do governo Lula, a gente viu que a Bolsa respondeu de forma positiva. Agora está recuando por causa do tarifaço do Trump e esse clima ruim que se tornou aí na guerra comercial. Mas até quero saber de você, Léo, essa desaprovação que vem aumentando quanto ao governo Lula, qual que é a reação lá em Brasília? Qual que é a imagem para 2026? O Lula segue muito forte ainda? Ou a gente começa a desenhar um cenário de que a direita tem mais chances de ganhar as eleições do que a esquerda? Exato. Só um ponto, Thiago. Muita gente tem falado assim, porque a Bolsa, se você olhar, ela não tá tão mal até, né? Atingiu a máxima histórica, mas a gente tem que esquecer que a gente não pode esquecer que a gente tem que olhar o EWZLO, o índice da Bolsa em dólar, né? E quando a gente vê a Bolsa em dólar, tá o quê? Uns 50% da máxima histórica? E provavelmente na mínima aí dos últimos 10 anos. Exato. Próximo da mínima. Exato. Então, que a gente tem que olhar a Bolsa em dólar, né? Que captura outros efeitos como inflação, etc. Porque Bolsa, no fundo, também não deixa de ser... Bolsa é preço. Se é preço, significa que você tem aumento de preços, logo a sua Bolsa vai subir. Então, a Bolsa na Venezuela, ela tende a subir, ou na Argentina, ela tende a subir, não porque as empresas estão indo bem, mas porque, no fundo, não deixa de ser preço, né? Tá vendo? Foi ali quase 50 mil no máximo o EWZ, né? 10 anos, se quiser botar mais, dá até mais chocante. 80 mil quase, e tá 25 mil pontos agora o EWZ, 25 mil pontos o EWZ em dólares. Ou seja, a Bolsa tá muito mal, e quem tá no mercado financeiro 100%, igual o Thiago, igual vocês, sabe o quanto tá difícil você ter retornos positivos. Bom, agora voltando à questão do Lula,
Bom, primeiro, ele é forte na esquerda. Ele é o único nome aí competitivo na esquerda e muito como resultado de tudo que ele fez aí nos últimos anos, porque é muito óbvio que qualquer nome que tente ascender ou ter um espaço um pouco maior, ele vai lá e tira da jogada. Quer ver um exemplo? Heloísa Helena. Tava ali com um grande destaque, tirou. Marina Silva, tirou. Flávio Dino, ele deu uma saída honrosa pra ele, que esperto que ele é, como é que eu vou tirar esse cara? Então eu faço ele cair pra cima, dou uma vaga no STF. Então ele conseguiu se viabilizar como o único cara da esquerda desde 1990. Ciro Gomes, ele poderia ter apoiado o Ciro Gomes em 2018, já que ele queria um plano da esquerda. Não, vamos lançar o Haddad e vamos fingir que o Ciro Gomes não existe. Então ele é o único nome da esquerda e, obviamente, isso agora tem um custo, porque ele tá mais velho, tá com a saúde debilitada, tá com uma reprovação alta e não formou nenhum sucessor. Ele é o principal nome da esquerda. Agora, ele tá muito desgastado por alguns motivos, porque a política sempre desgasta as pessoas e também você toma medidas igual ele tomou, maior escândalo de corrupção da história, mensalão, petrolão, etc. Obviamente, isso vai desgastando o político que está lá. É só ver os altos índices de reprovação. Então, para 2026, na próxima eleição, o que as pesquisas mostram, o que as pessoas mostram, é que a gente está cansado aí desse modelo. Eu acho inaceitável. Desde 1990, a gente está discutindo as mesmas pessoas na presidência. 200 E milhões agora de vem um brasileiros. monte de ações populistas, né? Esse empréstimo do Lula, que é um absurdo. Você coloca o FGTS, o fiscal aqui, ninguém tem plano, não tá? O Brasil só aumenta a dívida. Ele diz que tem reserva, não sei onde ele tem. Então, quer dizer, todas essas ações também, agora que ele vem tomando, o governo, a popularidade dele vai caindo cada vez mais. Agora, falando de 2026, a gente estava falando aqui com o Thiago. Você acha que, por exemplo, vem um Tarcísio? Quem que pode vir como opções da direita? O cenário base, você até conversando com as pessoas, porque no fundo vocês, investidores, também fazem isso, né? Deixa eu ver o cenário, deixa eu ver o que as pessoas que vão decidir, que são os players aí desse game, pensam sobre isso. Então, se você conversa com as pessoas, o cenário é que sim, o Bolsonaro vai continuar inelegível, e aí logo você vai abrir espaço para que venha um candidato da direita. E aí o mais forte aí hoje é o Tarcísio, que vai ocupar esse espaço. Que seria o sonho do Bolsonaro? Não sei, não necessariamente. Talvez ele tentasse colocar alguém da família dele ali para continuar tendo o poder ali próximo da família. Mas ele não deve fazer isso porque, obviamente, você tem outros atores aí nessa jogada. Você tem o Centrão, você tem o STF, você tem um monte de gente. E quem que essas pessoas preferem? Preferem a família, o Eduardo Bolsonaro ou o Tarcísio? Preferem o Tarcísio. Por quê? Porque você ia continuar esse revanchismo se fosse um Eduardo Bolsonaro da vida, por exemplo, né? Ainda que eu acho que ele tem chances muito baixas de ganhar, se ele fosse candidato, obviamente teria alguma chance ali, porque uniria algumas pessoas da direita. Então, o Eduardo fora, porque o sistema fala, esse cara vai continuar com o revanchismo e tal, vai continuar essa guerra toda. Então, vamos ver alguém que talvez consiga minimamente dialogar com a gente. Então, você tem o Tarcísio sendo o candidato da direita. E daí é quase Rocky Balboa, aquela luta que teve, que é uma guerra entre gerações. E aí tem uma probabilidade muito grande, saiu uma notícia hoje também, de algumas pessoas falando já sobre isso, que se fosse o Tarcísio, provavelmente o Lula não viria. Porque, de novo, é isso, é uma guerra de geração. É outra geração, uma pessoa nova, e aí você pega um cara que já está indo para a 4ª eleição, mais velho, então talvez eles poderiam apostar no nome mais novo. Então, o cenário que eu vejo hoje é esse. Tarcísio indo para candidato a presidente, e algum nome aí da esquerda ainda apostaria no Lula. A gente sempre pensa em termos de probabilidade, né? Mas com uma probabilidade não tão grande de que ele, de fato, seja o candidato. Aí quem que poderia ser o cara da esquerda? Provavelmente hoje é o Haddad, né? Algumas pessoas ventilam Flávio Dino, etc. Mas eu acho que hoje talvez o Haddad seria o nome.